Olá, eu sou Sofia E eu sou o Edu. e esse é o Prosa de Quarta. O nosso encontro de todas as quartas-feiras para a gente prosear sobre arte, cultura, entretenimento, educação e um monte de outras coisas. Edu, você já ouviu a música da nossa abertura desse episódio? Eu Pois, acho que ela já ouviu, né, Edu? opa! Eu acho que ela já traz aí o anúncio dessa nossa prosa de hoje. Olhar para Ex- cima. Exatamente, Sofia. E essa música, ela exatamente nos convida a olhar para o céu. Você conhecia essa música, Sofia? Já sim, Edu, já conhecia, já tinha ouvido. Muito Quem legal, não, né? A nossa gostei. geração, é de gerações. A famosa trilha sonora, o tema de 2001, Uma Odisseia no Espaço, aquele filme do Stanley Kubrick que marcou tanto. Eu lembro desse filme no Supercine. Ai, a gente dedurando nossas datas de nascimento, Edu. Pois é, mas vamos tocar em frente, Sofia. Veja você que curioso. A gente está aqui falando de olhar para o céu, mas olhar para o céu, Sofia, é uma coisa que o homem, a humanidade vem fazendo desde que se entende por gente. O homem olha para o céu. É verdade, né, Edu? Quando a gente começa a ver a história, né, as histórias da história, o homem, né, os seres humanos, eles olhavam para o céu para muitas coisas. Então, para organizar o plantio, para descobrir quando era o momento da colheita, para navegação, para marcar a passagem de tempo, para imaginar onde moravam os deuses. Muita É, coisa olhando para cima vinha, né? sem dúvida, porque antes de mais nada, é uma coisa maravilhosa, é lindo demais e é misterioso. É verdade, Edu. E junto com esse mistério, eu acho que veio se passando por mais coisas que hoje já se conhece, que já se estudou, que já se explorou, até hoje ainda tem uma coisa curiosa. Eu acho que hoje, com certeza, somos a geração que mais conhece o universo. Só que provavelmente uma das que menos olha para ele, olha para o céu. Né? As luzes da cidade, como você falou, é lindo, mas muitas vezes as luzes da cidade não deixam a gente enxergar, escondem as estrelas. Aí a gente vai para o interior, um lugar que não tem tanta luz, você olha e fala, uau! Né? Os prédios que às vezes, né, escondem o horizonte. E muitas vezes também os nossos olhos estão olhando para outra coisa. Sem dúvida. E ultimamente, olhando para essa coisinha pequena aqui, que a gente chama de celular, né, Sofia? Olhando para baixo em vez de olhar para cima. Pois é, verdade, Edu. E por conta disso, resolvemos falar sobre esse tema. Pois é, isso mesmo, Edu. Então, por conta, né, de pensar nesse assunto, nesse tema, e porque justamente amanhã, né, dia entre 27 e 28 agora de agosto, à noite, né, então nessa passagem do dia para o outro, teremos um ótimo motivo para olhar novamente para cima. O que é, Edu? Nós teremos uma eclipse lunar, um eclipse, porque eclipse é masculino, um eclipse lunar. Só que no Brasil vai ser um eclipse parcial. Bem interessante, hein, Edu? E provavelmente essa é uma oportunidade, um eclipse, seja essa oportunidade muito legal para que a gente possa fazer uma pergunta maior. Por que o céu sempre fascinou tanta humanidade? É verdade. Eu acho, Sofia, que eu tive uma experiência de vida que ajuda a responder essa pergunta. Por que fascina tanto? Quando eu completei 50 anos, Sofia, eu me dei de presente uma viagem para a Antártica. Eu fui conhecer o continente Antártico. E lá eu Sensacional. tive uma.
eu tive uma das experiências mais espetaculares da minha vida, porque não tinha iluminação nenhuma, preto, 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 e a gente viu o céu. E eu nunca vi tantas estrelas como naquela viagem. Em várias Imagina. noites, tinha assim, eu nunca vi tanto. Então, e realmente, o céu, ele chama muito a atenção quando a gente está nesses lugares que tem pouca iluminação, o nosso olhar não é desviado, não existe uma disputa da atenção do nosso olhar. E lá aconteceu isso. Então, eu acho que o fascínio é porque ele realmente ele impressiona, é maravilhoso poder ver, né? Então, assim, quando você vai para um sítio, à noite, que tem pouca iluminação, também as pessoas podem ter essa experiência. E olha que interessante, né? Antes de existir relógios, calendários, aplicativos com previsão de tempo, havia o céu. O céu era o grande instrumento da humanidade. Observar o Sol, a Lua e as estrelas era uma necessidade, como você apontou no começo, questão da agricultura. Então, as fases da Lua, elas regiam as colheitas, o plantio, né? O cultivo da terra. Os movimentos do céu ajudavam as sociedades a organizar o seu calendário anual, as viagens. Então, os navegantes precisavam das estrelas, da lua, do sol e assim por diante. E o céu também, ele organizava a passagem do tempo. O céu era o relógio, era o calendário e era também a bússola. O GPS, eu diria. Um GPS natural, né? Muito interessante, né, Edu? Olha, eu ouso a dizer que provavelmente o céu tenha sido uma das primeiras grandes salas de aula da humanidade. E se a gente for pensar, né, os nossos antepassados eles começaram, a partir da observação do céu, a perceber padrões. Então, a Lua desaparecia e voltava, né, em vários formatos. Certas estrelas apareciam em determinadas épocas do ano. O Sol nascia e se punha em lugares diferentes e também que mudava ao longo do ano. Então, eu acho que a humanidade, ao perceber esses padrões, observar como tudo isso ia acontecendo, eu acho que a gente pode identificar isso como o início de um pensamento científico. Só que ainda vai mais além, né? A partir dessa observação, iniciar a investigação, iniciar testes, os questionamentos que envolvem a humanidade desde sempre. Isso mesmo, porque havia uma questão que é importante, né? Assim, os antigos eles conseguiam observar os fenômenos sem necessariamente saber por que eles aconteciam. Então, isso é uma coisa É. que ficava para eles, né? Quer dizer, eles conseguiam observar, mas não sabiam, não conseguiam explicar. E que acho que se arrasta até hoje, quando nós não sabemos explicar alguma coisa, nós fazemos aquilo que os seres humanos sempre fizeram muito bem: criar histórias. E lá vem Isso mesmo. muitas. É muito interessante, né, Edu? Quando a gente pensa nessa ideia do Sol e da Lua desaparecendo, como no evento do eclipse que a gente comentou agora, né? Imagina isso há 3.000 anos, né? Gente, Na época da antiguidade, você não conhecia a mecânica do sistema solar. E, de repente, em pleno dia, o Sol começa a desaparecer. A luz diminui. Os animais mudam de comportamento, porque a gente sabe que influencia. Ninguém isso. sabia se o Sol ia voltar. Imagina o medo. E por isso acho que a história dos eclipses, elas são envolvidas em vários momentos de medo, de apreensão, o que vem por aí, o que é isso, né? E o curioso é que diferentes culturas encontraram diferentes explicações para o que eles viam, né?
Então, eu acho que aqui é interessante evitar uma ideia simplista, né, de que os antigos eram supersticiosos. Não é uma questão de superstição, é que eles estavam tentando compreender um fenômeno tão extraordinário com os conhecimentos e as narrativas que estavam disponíveis para eles naquela época. Uma Com época em que o ser certeza. humano estava ainda muito em contato direto com a natureza. E ele vivia à mercê da natureza. Sim, é verdade. Por exemplo, né, eu soube que na China antiga, um exemplo nessa situação, existiam tradições nas quais o eclipse ele era associado a uma criatura, um monstro devorando o sol. Era essa a explicação Era uma plausível explicação. para a época. E era uma explicação absolutamente plausível e aceita por aquela comunidade, né? Na Índia tem um personagem também. Existe um personagem chamado Rahu, relacionado mitologicamente com os eclipses. Então, se você procurar no Google, você encontra esse personagem da mitologia da Índia. E se a gente vier também aqui para a região das Américas, muitos povos das Américas, a gente também vai encontrar várias interpretações, várias histórias próprias para esses fenômenos celestes. Era a forma Sim, deles conseguirem explicar, né? sim, porque veja você, os incas adoravam o sol, o rei sol, tanto é que tem uma cerimônia, um grande festival em Cusco, nas ruínas de Sacsayhuamán, que fica nos arredores de Cusco, que chama Inti Raymi, que é a celebração do sol. Então, o sol era super importante para a civilização inca. Quando acontecia o eclipse, imagina o que devia acontecer com aquele povo, não é verdade? Nossa, com certeza, um medo, um pavor, né? Que daí a gente Exatamente. caminha desse medo a uma previsão, né? Aí vendo as possibilidades que poderiam ser explicadas e aí alguma coisa vai mudando, né? Os seres humanos foram percebendo ao longo da história que os eclipses não aconteciam aleatoriamente, eles seguiam padrões, né? E quando nós descobrimos um padrão, podemos começar a fazer determinadas previsões. Então, as civilizações antigas, se a gente for aí estudar, verificar, pesquisar, elas já registravam eclipses e desenvolviam maneiras de antecipar essa ocorrência. Olha que interessante. E isso vai ser uma mudança extraordinária. Aquilo que parecia uma interrupção assustadora, né, da natureza, algo terrível, passou a ser entendido como uma demonstração do que a natureza traz na sua ordem das coisas. Então, hoje, com certeza, sabemos exatamente o que acontece. Então, no eclipse lunar, por exemplo, a Terra fica entre o Sol e a Lua. Isso mesmo. E é o que a gente vai conseguir ver amanhã. Isto é, a gente vai conseguir se o céu permitir. É. Se uma nuvem, se tiver nuvem no céu, não vai dar. Se tiver nublado, se tiver muita luz, mas se tudo der certo e o céu permitir, a gente vai ver exatamente a Lua atravessando a sombra projetada da Terra, quer dizer, a sombra da Terra projetada sobre a Lua. Ou seja, né, amanhã a gente vai estar literalmente vendo essa sombra do nosso próprio planeta projetada sobre a Lua, ainda que parcialmente aqui no hemisfério sul. A gente aqui está falando de como a humanidade estudou e aprendeu os fenômenos que são observados no céu, tarará, tarará, mas, Sofia, chegou a hora da pergunta para a Sofia. É o nosso Vamos lá. quadro. Vamos lá, Sofia? Let's go! Beleza, vamos lá então. Sofia, a pergunta hoje aqui vai por nossa conta também. Aqui Legal. estamos improvisando hoje, Sofia. E eu mesmo faço a pergunta para você. Olha só, Sofia, hoje a ciência consegue explicar e prever o eclipse com uma precisão fenomenal. Você acha que compreender cientificamente um fenômeno da natureza tira um pouco do seu encantamento e do seu mistério?
Muito interessante, hein, Edu? Vamos pegando a história com a questão científica, mas de verdade eu acho justamente o contrário, Edu. Talvez existam dois tipos de encantamento. Existe aquele que nasce porque a gente não sabe explicar, né, uma coisa claramente, mas também eu entendo que existe um encantamento que aparece quando nós começamos a compreender a dimensão do que nós estamos vendo, daquilo que está na nossa frente. Então, por exemplo, saber que a Lua está entrando na sombra projetada pela Terra não torna o eclipse menos bonito, ao meu ver, quando você entende cientificamente aquele movimento, né? Para mim, isso se torna ainda mais importante, impressionante. Então, vai expandindo esse encantamento, ao meu ver. Quando a gente entende o fenômeno, no meu olhar, começamos a perceber as distâncias, os movimentos, a precisão com que esses corpos celestes estão se deslocando, e o fato da gente conseguir prever também um eclipse com uma precisão impressionante. Então, por exemplo, esse que vai acontecer entre amanhã e depois, ele já tem sido falado há um bom tempo, já está ali nas previsões, né? Então, olha a dimensão do conhecimento humano onde vai. Então, isso é encantador, né? Claro, a ciência, talvez ela possa retirar alguns mistérios, né? Principalmente aqueles que nascem daqueles pontos que a gente desconhece. Mas eu acho que ela não esgota o nosso espanto. Esse espanto positivo, esse espanto do né? De você falar, nossa, estou reconhecendo aquela pesquisa, aquela descoberta, aquele estudo. Eu acho que a ciência ela acaba colocando outros mistérios e talvez muito maiores aí no lugar, né? Pensa assim, explicar como um eclipse realmente acontece não necessariamente vai responder a todas as perguntas sobre o que significa para nós ao estar diante dele, como você quando descreveu, quando viu esse céu no seu presente que você se deu aos 50 anos. Eu acho que por mais que você explique o momento que você viveu, trouxe um encantamento sem igual. Então, às vezes, no meu olhar, é justamente o que faz essa possibilidade, né, de ter esse conhecimento, essa dimensão, de entender essa dimensão, é justamente o que faz a gente olhar para cima, para o céu, e ainda continuar a ter uma admiração sem igual, Edu. Vejo dessa forma. Eu concordo 100% com você, Sofia. Eu também acho que não é pelo fato da gente saber conhecer cientificamente um fenômeno que tira de nós o encantamento diante deles. Na verdade, eu fiz essa pergunta pensando numa situação, numa música. Homenagem à Sofia. Falou música, a gente lembra da Edu! Sofia. Porque é o Estamos seguinte, mudando os papéis, hein? é verdade, é contagioso, Sofia. Que é o seguinte, em 67, em 1967, o mundo vivia a corrida armamentista, a Guerra Fria, e existia uma corrida espacial. E o mundo estava na iminência de ver o homem chegar na Lua. Uhum. E tinha toda uma questão: o homem vai chegar, não vai? Como é que vai ser depois? Exatamente naquele momento, em 67, o Gilberto Gil compôs uma música muito bonita chamada Nunique 9. Eu ouvi muito essa música na voz da Elis Regina. Uhum. E o Gilberto Gil cantava exatamente essa questão do será que vai perder o encantamento quando o homem chegar na Lua? E a letra da música é muito bonita. Ele começa falando o seguinte, olha que legal, Sofia. Ele fala assim, poetas seresteiros, namorados, correi. É chegada a hora de escrever e cantar
talvez as derradeiras noites de luar. Né? Quer dizer, ele está fazendo um chamado, pessoal, corre aí, porque o homem vai chegar na Lua e vai acabar a magia do luar. Né? E ele continua, um pouquinho mais na letra da música, ele avança, ele fala assim, a Lua foi cansada afinal. Muito bem, confesso, estou contente também. A mim me resta disso tudo uma tristeza só. Talvez não tenha mais luar para clarear minha canção. O que será do verso sem luar? O que será do mar, da flor, do violão? Tenho pensado tanto, mas nem sei. Olha que bonito, Sofia. Um poeta dialogando com um avanço tecnológico. E desse embate, dessa tensão entre a visão do poeta e um avanço tecnológico, surge um momento tão lírico, tão belo e tão poético. E vindo do Gil, né, eu acho que, assim, realmente é encantador. Então, acho que é bem aí a questão, né, Edu? Será que essa música vai estar na nossa playlist, hein? Já vai estar lá, com certeza. A nossa playlist, ela tá assim, ó, cada vez mais perfeita. Então, olha que legal, é o que você fala aí mesmo, e o que ele traz nessa poesia, né? Para mim é uma poesia. Quando a gente compreende cientificamente alguma coisa, ela deixa de alimentar a nossa imaginação? Você vê, o poeta diz que não. A Lua, ela pode ser aquele corpo celeste que eu posso explicar com toda a base científica, calculamos, observamos, alcançamos, mas ela continua sendo a metáfora, ela continua sendo a inspiração, ela continua estando ali, né, na linguagem poética, na música. E aí, Edu, me veio também na mente agora que, ó, vamos trocar. Você falou de música, eu vou falar de poesia. Me veio aqui as palavras de Cecília Meirelles no poema Lua Diversa. Ela transforma nesse poema a própria lua numa maneira de falar da gente. Então, olha aqui, eu peguei um pedacinho do poema. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Então, olha que beleza. A ciência, lindo. A tecnologia, lindo, né, Edu? A gente vai juntando Cecília com Gil e eu acho que vai somando de uma forma tão linda. A ciência, a tecnologia, como você comentou, esses avanços tecnológicos, eles podem nos levar até a Lua, conseguir calcular, descobrir do que é feito, mas ela nunca vai impedir que a gente continue investigando, inventando, trazendo algumas metáforas, significados e falas poéticas para ela. Eu acho que isso vai continuar iluminando esse nosso discurso. Para nossa felicidade, eu diria. Com certeza. Existe uma coisa também fascinante quando o homem olha para o céu, né? Porque historicamente, assim, ao longo da humanidade, quando o homem olhava para o céu, ele via não apenas as estrelas, ele via desenhos. Sim, Edu, as constelações é um ótimo exemplo para isso, né? Então, alguém olhou lá nos pontos luminosos e enxergou o caçador, o outro enxergou um escorpião, o outro alguns animais, heróis, objetos, e foi nomeando, né? Olha, Sofia, eu confesso que eu não consegui nunca ver nada disso. A única coisa que eu consigo ver, e daí eu fico muito feliz de ver, é o Cruzeiro do Sul e as Três Marias. E quando a gente vai para o hemisfério norte, eu consigo ver também uma constelação que o meu pai americano falava de Big Dipper. O Big Dipper, que é a Ursa Maior, que é uma estrela e forma como se fosse uma concha. Né? Eu não sei o nome científico dessa constelação, mas eles chamam de... E a Ursa Maior,
ela é o grande ponto de referência dos navegadores. Assim como o Cruzeiro do Sul é referência no hemisfério sul, a Ursa Maior é a referência dos navegadores no hemisfério norte. E essa estrela faz parte dessa constelação que eu vou descobrir ainda que constelação é essa. Mas eu confesso que eu não consigo ver, Sofia. Eu não também vejo tenho uma certa dificuldade. Eu vejo quando, por exemplo, tem a foto, tem a imagem, né? E traçam os desenhozinhos, como se fosse um ligue os pontos. Exatamente. Eu só consigo ver quando todos os pontos estão ligados. Sim. Mas o que é legal é que, assim, os povos antigos criaram essas lendas, viram tudo, e tudo isso acabou virando mitologia, virou religião, virou pintura, virou música, como a gente viu, e até poesia, como os belíssimos versos da Cecília Meirelles. E aí também a lua acabou recebendo um monte de significados, né, Edu? Então, a lua dos apaixonados, a lua dos poetas, a lua dos navegadores, a lua dos lobisomens. Então, todas as histórias têm espaço com a lua. E quantas histórias não deu? Como você falou do lobisomem, puxa vida, eu moro muito perto aqui da cidade do lobisomem, Joanópolis, que é encostadinho aqui com Bragança, é conhecida como a cidade do lobisomem. Então, em noite de lua cheia, tem que tomar cuidado. Então, muitas histórias foram criadas a partir da relação do homem com a lua. Então, a questão o lobisomem é uma figura que nasce a partir da relação do homem com a lua, né? Sim. E dos compositores também, né? Quer dizer, a gente falou da poesia, mas a gente pode lembrar de tantas músicas brasileiras que falam da lua, do céu, da estrela. Sim, nossa, Edu, se a gente for, você já trouxe aí, né, algumas, e aí se a gente for pensar, a música que abriu o nosso prosa, a outra que você trouxe do Gil, tem uma outra do Gil, A Gente Precisa Ver o Luar, né? Tem uma outra do Milton também, A Lua Girou. Nossa, se começar aqui, a gente faz uma lista enorme. Nossa playlist vai ficar volume 1 e 2. Você falou da Lua Girou. A Lua Girou é uma das minhas músicas favoritas. E a frase inicial, Sofia, a lua girou, girou, traçou no céu um compasso. Ah, dá licença, Sofia. Dá licença, traçou no céu um compasso. Olha o nível de poesia, de letra poética que o Milton chegou nessa frase. Então, muito bem lembrada, a lua girou. E aí eu fico imaginando, será que eles escreveram olhando para a lua, né? Olhando para o céu? Acho que sim, é a inspiração, né? E aí veio uma outra ideia também, Edu, uma outra, assim, um clássico do Silvio Caldas, e isso me faz lembrar meu pai, porque eu lembro dele cantando essa música, era um cantor que meu pai gostava muito e ele adorava. Chão de Estrelas, de 1937. É antiga, mas eu lembro, escuto ele cantando. Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, as estrelas iluminando tudo. É maravilhoso. Aliás, fica aqui um convite para quem está assistindo esse prosa. Reouve essa música do seu Silvio Caldas e preste atenção na letra, na maravilha que ele compôs. Assim, é um bordado, assim, o chão do barraco dele, o buraco do teto de zinco, salpicava de estrelas no chão. Ah, dá licença, Sofia. É muito bonito, é muito né? bonito. É a língua portuguesa levada ao seu mais alto nível de beleza, sabe? Sem dúvida, mas vai estar lá também na nossa playlist. Vai para lá, essas músicas de hoje vão todas para lá. Mas, Edu, no meio de tudo isso, né? A gente que não é poeta nem compositor, será que paramos de olhar para cima? Queria voltar lá naquela provocação do começo. Será que nós estamos olhando menos para o céu hoje em dia? Bela provocação, Sofia.
Olha, eu acho que provavelmente muitos de nós, sim, principalmente quem vive nas grandes cidades. Ok, existe a poluição luminosa. Há lugares em que a criança pode crescer praticamente sem enxergar, por exemplo, a Via Láctea. Para mim, isso é uma perda que vai além da astronomia. Talvez seja também uma perda de contemplação. Porque eu lembro, quando era criança, a gente via ali a Via Láctea no céu. Existia um caminho, um lugar no céu que tinha mais estrelas do que os outros. E daí a gente foi aprender mais tarde que isso chamava Via Láctea, que era a nossa galáxia. Nossa, isso foi fantástico, foi muito legal. Eu lembro muito bem do céu da minha infância. Interessante, né, Edu? Porque, assim, isso que você está falando, né, o parar e olhar para o céu, essa ação acaba exigindo uma coisa a mais que muitas vezes está ficando rara, que é o tempo. Olha só, nós já falamos sobre isso num episódio lá Isso. atrás também, vai se costurando nossas prosas, né? Então, nós precisamos parar, esperar, olhar. Então, não é uma coisa que acontece imediatamente. Requer esse tempo, né? Não mesmo. E talvez por isso que olhar para o céu seja quase que um exercício de desaceleração nesse mundo maluco, rápido e que disputa tanto a nossa atenção. Você deixar o celular por uns minutos e simplesmente contemplar o sol, o céu. É um exercício de você desacelera até a sua própria alma. Tudo fica um pouco mais calmo. Sem dúvida. E quem sabe vem até uma inspiração, né, para escrever uma poesia ou uma letra de música. Isso mesmo. E já que a gente está falando de desacelerar, vamos dar uma desacelerada nessa prosa para eu poder montar a pergunta, chamar o nosso quadro Pergunte ao Edu. Vamos lá, Edu? Vamos lá, Sofia. Eu falei que hoje eu ia montar a pergunta, porque a pergunta também veio de mim hoje para você. Hoje a gente faz esse ping-pong. Eu respondi a Perfeito. sua e você vai responder a minha. E tem muito a ver com o que você falou agora há pouco. Edu, pensando numa época de hoje, em que também temos muitos aplicativos para identificar as estrelas, os planetas, as constelações em segundos, né? Você coloca, põe ali e vai vendo tudo. O que ainda a gente pode aprender simplesmente ficando alguns minutos em silêncio e olhando para o céu direto, sem ter o aplicativo no meio do caminho? Olha, Sofia, a sua pergunta veio muito a calhar. Porque veja você, eu tenho esse aplicativo, eu tenho um aplicativo no meu celular que eu aponto para o céu e eu consigo identificar as estrelas e coloco o nome e tal. Tudo bem, isso daí está lá. Mas quando a gente se coloca a olhar, a contemplar o céu, isso nos traz uma coisa que aplicativo nenhum pode ser, que é a sensação de estar ali, num contato direto com o céu. É a experiência da presença, e presença é uma coisa fundamental no mundo de hoje. Quando a gente fala em presença, a gente está falando em contato direto com o nosso próprio corpo, com as nossas sensações. Então, por exemplo, olhar para o céu e contemplar traz essa experiência do estar ali. O aplicativo pode me dizer o nome da estrela, ele pode me dar a distância de um planeta, ele sabe a hora exata em que a Lua vai nascer, por exemplo, na minha região. Uhum. Isso é fantástico, mas ele não consegue sentir por mim. O aplicativo não consegue me permitir isso. A sensação do sentir, do sentimento não dá. Isso só é trazido quando a gente olha para um céu realmente estrelado e a gente percebe uma dimensão que dificilmente aparece numa tela de celular. E aí nós percebemos como a gente é pequeno. E, curiosamente, isso não precisa ser uma sensação ruim. Aliás, não é. É uma sensação que pode até ser libertadora. Durante alguns minutos,
os nossos problemas deixam de ocupar o universo inteiro, porque a gente está ocupado ali em contemplar simplesmente. Então, talvez olhar para o céu seja também uma maneira da gente colocar na nossa própria vida essa perspectiva da nossa dimensão diante do universo. Porque, quer a gente queira ou não, eu acredito que a gente é muito pequeno. Por mais tecnologia que o homem tenha, a gente não é quase nada no universo. É quase que uma poeira no universo. Tudo bem, uma poeira com alma, com transcendência, mas não deixa de sermos minúsculos. É mais ou menos isso que eu penso, Sofia. Eu adorei a sua reflexão, Edu. Ela é terapêutica até. Porque é verdade. Às vezes a gente pode se sentir, né, que está no olho do furacão. E isso que você falou é verdade, né? Nos sentirmos pequenos, não num aspecto negativo, mas de perceber que existe muito mais coisa e que se a gente respirar, as coisas conseguem se reorganizar. Gostei, Edu, lindo, adorei, maravilhoso. Legal. Edu, e aí pensando nisso de observar, né, do observar a olho nu, como a gente fala, eu lembrei de um lugar pertinho aí de você, que tem um observatório muito interessante, que é chamado Observatório Pico das Cabras, que fica ali entre Campinas e Morungaba. É isso mesmo, Edu? Isso mesmo, Sofia. É um observatório lindíssimo, vale a pena a visita. Eu vou colocar no link, na descrição do nosso vídeo, o link para esse observatório. Também vou colocar lá nas atividades do Substack, link para esse observatório. Então, você que é da região de Campinas, de São Paulo, vale a pena uma visita. E você que, quando tiver em visita na região de Campinas, vale a pena visitar. Eu vou colocar aqui, Sofia, uma imagem do observatório. Legal. Para que as pessoas possam ver melhor. Isso. Olha que interessante essa imagem do observatório. Ele fica assim na divisa do município de Morungaba com Campinas e vale super a pena. E assim, eu tenho muita vontade de conhecer, de visitar esse lugar, porque você já me fez muita propaganda de lá e deve ser realmente um lugar muito legal, muito assim, diferente e com certeza lindo, né? E divertido, uma maneira divertida de aprender. Então, voltando ao que a gente começou, né, no nosso episódio, o porquê que a gente trouxe essa reflexão aqui hoje, amanhã nós vamos ter essa oportunidade especial. Então, nessa noite do dia 27 para o dia 28 de agosto, a Lua vai atravessar parcialmente a sombra da Terra. Como o Edu falou lá no começo, o eclipse, dependendo do céu, ele vai poder ser observado nas Américas, parte da Europa, da África, da Ásia Ocidental. Então vamos ficar de olho, né, Edu? Isso mesmo. No caso do Brasil, o fuso horário de Brasília, a cidade de São Paulo, por exemplo, está nesse fuso horário, a fase parcial, o eclipse parcial, ele começa por volta de 11h30 da noite, de amanhã. E ele atinge o máximo aproximadamente 1h10 da madrugada. Então, assim, é o tal negócio, né? Quem quer ver estrela tem que ficar à noite, tem que virar corujinha, né? Mas fica aí o convite para vocês olharem para o céu e tentar ver esse eclipse aí. Coloca o celular para despertar nesse horário, né? E diferente do eclipse solar, né? O eclipse lunar ele pode ser observado diretamente, sem óculos, sem filtros especiais, porque inclusive não sei se você chegou a ver, teve um eclipse solar que há umas 2 semanas atrás na Europa, né? E que muita gente na Alemanha não tomou esse cuidado. Eu vi uma matéria falando na Alemanha. Não tomou esse cuidado da proteção aos olhos e acabou parando em hospital, tendo que ter alguns cuidados específicos. Não é o caso de amanhã, porque daí é um eclipse lunar diferente do solar, né? Isso, porque no caso do eclipse solar, você tem que olhar diretamente para o Sol. Uhum. No caso do eclipse lunar,
você vê a luz do sol batendo na lua. Então, é uma luz refletida. Você pode olhar a olho nu sem correr risco algum. Isso Então, mesmo. fica aí o convite nosso para você acompanhar essa equipe. Sai um pouquinho, procura a lua, olha para ela. É isso mesmo, né? E aí pense que durante tanto tempo, milhares de anos, tantas pessoas completamente diferentes de nós olharam para fenômenos semelhantes. Algumas tiveram medo, outras criaram histórias, outras fizeram cálculos, escreveram poemas, escreveram músicas. E nós continuamos fazendo a mesma coisa, olhando para cima, tentando compreender onde estamos. É isso mesmo. Então, amanhã à noite, quando a sombra da Terra começar a atravessar a Lua, talvez valha a pena fazer uma coisa bem simples. Guarda o celular, deixa ele tocar para despertar, para ver que é o horário. Depois que ele despertar, guarda alguns minutinhos, levante a cabeça e olha para o céu. Afinal, como cantou o nosso mestre Gilberto Gil, a gente precisa ver o luar. É isso mesmo. Ai, que linda essa melodia cantando aqui para a gente finalizando. Com isso, a gente vai encerrando nossa prosa de hoje. Peço para vocês continuarem aí acompanhando, curtam o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe essa prosa com os colegas, esteja aqui com a gente, né, Edu? Isso mesmo. E lembre-se, lá na página do Substack já está disponível um material com algumas sugestões bem simples de atividades multidisciplinares que você pode usar com seus alunos em sala de aula. E fica aqui o nosso convite para que semana que vem a gente se encontre de novo para mais um Prosa de Quarta. Isso aí, semana que vem tem mais. Até lá, Edu. Até lá, Tchau, pessoal. tchau, Sofia. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.